Sara Ribeiro, arquiteta, licenciada pela Universidade Arquitetura de Lisboa e atualmente coordena o núcleo da renda acessível na Lisboa Ocidental, na SRUB, na empresa municipal. Sara. Boa noite a todos e antes de mais queria agradecer à Lisboa Nova o convite que nos fez para podermos apresentar o programa Renda Acessível numa perspectiva das pessoas e das famílias e da cidade. Nós temos feito várias intervenções sobre o programa Renda Acessível, mas mais focadas na captação de investimento do que propriamente em mostrar as soluções de habitação e de intervenções na cidade que estamos a desenvolver. De facto, estarmos aqui hoje é uma oportunidade para podermos mostrar todo esse trabalho técnico que tem sido desenvolvido. A Maria João disse que eu coordeno o núcleo para o programa Renda Acessível na SRUB Ocidental. Queria fazer uma pequena correção. É o núcleo programa Renda Acessível na componente das concessões de obra pública. Há um outro núcleo que está a desenvolver as operações que são totalmente iniciativa municipal, com projetos e construções feitas pela Câmara. O nosso programa tem o desafio de convocar o setor privado para nos ajudar na construção de 6 mil focos de habitação em Lisboa. Nós, no fundo, não estamos a fazer os projetos, estamos a desenhar, a definir cadernos de encargos para cada uma destas intervenções, para que operadores privados que vamos selecionar no âmbito de concursos públicos de concessão possam construir estas 6 mil habitações integradas na cidade. Temos sempre este primeiro slide do panorama da situação do mercado de arrendamento em Lisboa. Acho que não é, entre nós não preciso explicar muito, todos sabemos que é praticamente impossível para uma família portuguesa conseguir arrendar ou comprar casa na cidade. Os preços têm crescido bastante ao longo dos últimos 4 anos e têm se alastrado por toda a cidade. Inicialmente a situação grave era o Parque das Nações e a Baixa. Neste momento o problema existe em praticamente toda a cidade. Nós fomos comparar os valores das rendas disponíveis no mercado e dos contratos de arrendamento que têm sido feitos, especificamente que foram feitos no ano passado, com dados do INE, e fomos cruzar esses valores com o rendimento das famílias portuguesas. E chegamos a este cenário um pouco assustador e percebemos aquilo que já era um bocadinho óbvio para todos, mas agora com números, que praticamente apenas entre 10% a 20% das famílias portuguesas conseguem arrendar casa em Lisboa. Acreditamos que o cenário fica bastante pior se pensarmos numa hipótese de compra de casa. E é esta a resposta que temos que dar, é esta a resposta que temos que conseguir colocar no mercado de arrendamento casas que estes 80% a 90% de agregados familiares consigam pagar para viver em Lisboa. Na semana passada, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou o novo regulamento municipal de direito à habitação, que define muito claramente quais são as regras de elegibilidade ao programa de arrendamento acessível. E as regras de elegibilidade consideram exatamente isso, consideram o rendimento das famílias que não conseguem aceder ao mercado de arrendamento na cidade. E começamos com o valor do salário mínimo para uma família unipessoal, é o valor da entrada mínima ao programa de renda acessível, e terminamos com um valor de 45 mil euros de rendimento disponível anual para uma família composta por mais pessoas, à qual acresce o valor de 5 mil euros por cada dependente. Cruzando esses valores, definimos o valor das rendas. E definimos o valor das rendas não pensando nas referências do mercado, que são estas que conseguem ver nesta coluna à direita,
mas pensamos naquilo que é realmente o rendimento disponível destas famílias. E o valor das rendas foi calculado com base na aplicação ao rendimento disponível de uma taxa de esforço de 30%. Cada família, o que irá pagar por cada casa é exatamente o valor de 30% do seu ordenado líquido. E não mais do que isso. Haverá limites à casa que cada família se pode candidatar. E os limites são os que veem no slide e estão também disponibilizados no Regulamento Municipal de Habitação. Uma família singular, família com uma pessoa apenas, pode candidatar-se apenas a um T0 e um T1. Um casal já se poderá candidatar a um T2 e por aí adiante. Uma família com filhos poderá candidatar-se a um T3, a um T4 e a um T5. Para este efeito, introduzimos também uma medida que não existia nos regulamentos municipais anteriores, que para efeitos de cálculo da dimensão da família, estamos a considerar as grávidas gestantes com mais de 3 meses e os casais certificados para adoção. E se houver um casal que foi certificado para adoção por alguma das entidades competentes para o efeito, essa família pode candidatar-se a uma casa com mais um quarto, já esperando que irá receber a criança no futuro. E em relação às grávidas, a mesma coisa. Quando começámos a desenhar as operações, nós não queríamos apenas dar resposta ao número de fogos que nos foi imposto como objetivo, os 6.000 fogos. Nós sentíamos que criar 6.000 fogos no Parque Habitacional de Lisboa, construir ou reabilitar, tinha um impacto tão significativo na identidade da cidade e na criação de novos bairros, que quisemos ouvir as pessoas sobre o que é que elas valorizavam nesses bairros e o que é que elas valorizavam na escolha da casa. E conseguimos validar aquilo que era o nosso entendimento inicial, de que o aspecto mais importante para as pessoas na escolha de casa são as relações socioafetivas. São os laços de vizinhança, os laços familiares, a qualidade do espaço urbano. As razões económicas, é óbvio que também aparecem, porque estando tão difícil arrendar casa em Lisboa, as pessoas identificam esse como um dos principais problemas, mas no fundo o habitat e principalmente a componente de comunidade é o aspecto que mais se destaca em todos os estudos que fizemos à população, tanto das famílias que querem vir viver para Lisboa, como das famílias que vivem já em alguns dos bairros que vão ser transformados. Confirmado esse aspecto, sentimos que deveríamos proporcionar às famílias que escolhem a casa por questões de relação familiar, de laço familiar, que elas pudessem escolher vir viver para Lisboa, para as nossas operações juntas. No fundo, se eu tenho um filho e a minha mãe é que toma conta do filho durante o dia, mas vivemos em casas separadas, sentíamos que devíamos permitir que eu, candidatando-me a uma casa, a minha mãe pudesse também vir viver para uma casa nas nossas operações. E o novo Regulamento Municipal de Direito à Habitação prevê aquilo que acabamos por chamar de candidaturas solidárias, que permite que famílias que têm laços cuidadores entre si se possam candidatar em conjunto às nossas habitações e, no caso de uma conseguir uma casa, a outra família que tem esta relação cuidadora acaba automaticamente por conseguir também uma casa ou no mesmo edifício ou no mesmo bairro. Toda esta resposta de criar novos habitats e novas habitações em Lisboa está a ser feita de uma forma sistémica através de vários programas, como já vos expliquei há pouco. Temos o programa Renda Acessível na perspectiva das concessões, temos o programa Renda Acessível público, com investimento 100% público, temos também o subsídio municipal ao arrendamento, estamos a estudar benefícios fiscais para que o setor privado possa também aderir à colocação de habitações no mercado de arrendamento acessível. E tudo isto está a ser feito de forma concertada para respostas mais imediatas e para respostas que
demoram mais tempo, como no nosso caso, precisamos de construir novas áreas da cidade. E como é que estamos a fazer isso? O nosso modelo de negócio funciona de forma, para nós, já bastante simples. Nós estamos a lançar concursos públicos internacionais para selecionar operadores privados, que serão os nossos concessionários, e que vão nos nossos terrenos municipais, que lhes serão cedidos em direito de superfície por 30, 50, 70 anos, o período não está fechado, vão construir os edifícios em arrendamento acessível e vão ficar a explorá-los com estas regras que a Câmara definiu no Regulamento de Direito Municipal à Habitação. No fim do contrato, todos os edifícios revertem novamente para a Câmara e ficará a Câmara a explorar ou irá identificar uma nova entidade para continuar essa exploração. Nós, como disse há pouco, sentimos que construir casas, dar resposta ao número de 6.000 novas casas, era insuficiente para resolver o problema da habitação em Lisboa. Nós sentíamos que o impacto que construir estas operações tem na cidade era uma oportunidade para a melhoria do habitat de muitas áreas de Lisboa nas quais estamos a intervir, algumas na periferia do bairro, em confronto, mesmo na ligação com alguns bairros sociais. Sentimos também que era uma oportunidade para repensarmos o desenho da arquitetura de edifícios e para reduzirmos o consumo de energia e das emissões de CO2, não só no desenho dos edifícios, mas também no desenho do espaço público e na adoção destas medidas sociais, como aproximar as famílias, reduzir movimentos pendulares e também em usar o património municipal para um uso social e promovendo dessa forma o seu valor económico. Temos 15 áreas de intervenção espalhadas pela cidade, a maior é a área de intervenção do Vale de Santo António, por si só corresponde a metade do programa, e outras com dimensões que variam entre os 70 novas casas e entre as 500, 700 casas espalhadas por toda a cidade. Todas elas em áreas que são neste momento vazios urbanos e que precisam de intervenção. Um dos aspectos que estamos a ter bastante em conta na criação destes novos habitats é que as famílias consigam fazer, quando chegam a casa e no seu dia-a-dia fora do trabalho, consigam fazer tudo aquilo que precisam no cotidiano a uma distância de 10 minutos a pé. Isto é, que consigam levar as crianças à creche, à escola. Estamos a implementar creches em todas as áreas de intervenção, creches especialmente para os habitantes do programa Renda Acessível. Temos sempre espaços comerciais, de serviços, temos operações sempre de usos mistos, para que as pessoas, quando chegam a casa, sintam que a vida continua e possam ter uma vida social ativa e se sintam parte de uma comunidade. Algumas das imagens daquilo que sonhamos para este dia-a-dia de qualidade, em que o espaço público tem também muita importância. De facto, um dos temas mais discutidos na equipa quando desenhamos as operações é como é que conseguimos fazer com que as pessoas sejam felizes, com que haja um sentido de comunidade. Estamos sempre a pensar como é que as pessoas nos edifícios se cruzam, no espaço público se cruzam. Acho que é mesmo o tema mais debatido, é como é que podemos pôr as pessoas em contacto. Como é que podemos permitir que o vizinho, quando chega a casa, perceba que o vizinho do lado direito já está em casa e que, se precisar de ajuda, pode contar com a ajuda. Podermos perceber que se há uma senhora que passa o dia inteiro no edifício sozinha e que de alguma forma precisa de suporte, e que se um dia precisarmos deixar o filho doente, ela poderá ajudar. No fundo, estamos a tentar desenhar tanto o espaço público como os edifícios para que as pessoas se mantenham em contacto. Sentimos que é aquilo que tem falhado em algumas das promoções de habitação em Lisboa. E temos esta convicção porque é também aquilo que as pessoas nos manifestam nos vários estudos que temos feito.
Dessa forma, temos tentado desenhar edifícios com identidade e com uma identidade muito ligada a cada área de intervenção. Temos gasto, temos dedicado bastante tempo a perceber o que é a vocação de cada sítio em que estamos a intervir e temos tentado que o espírito de cada edifício corresponda a essa vocação, para que as pessoas se sintam parte destas novas áreas e sintam que as novas áreas fazem sentido e que estão relacionadas com a envolvente e que têm também uma função na cidade. São imagens de algumas das nossas áreas de intervenção. Esta é a Vila Macieira, a anterior também era. Esta é a nossa proposta para a área de intervenção da Rua das Barracas, em que sentimos que o espírito é quase de uma aldeia e gostávamos imenso que as casas tivessem este contacto com a rua e que fosse possível este prolongamento entre o espaço público e o espaço privado. E esta é uma área de intervenção em Marvila, colada a um bairro social, em que também gostaríamos de dar espaço público a todos, aos habitantes dos bairros sociais e aos habitantes do programa de Renda Acessível. E um espaço público que possa ser apropriado de várias formas e onde as pessoas se consigam encontrar. Esta é outra operação em que nos foi exigida uma densidade diferente pelo plano pormenor que já estava em vigor, que é em Benfica, mas que também achamos adequado ao tipo de população que poderá querer habitar nesta área, potencialmente jovens enfermeiros, médicos, trabalhadores do Colombo, e que também se poderão identificar com uma arquitetura mais vanguardista. No fundo, nós sentimos que a identidade do edifício, a imagem do edifício, poderá corresponder à imagem e à identidade de cada comunidade. E achamos que as famílias também escolherão cada área de intervenção de acordo com a comunidade a que querem pertencer. E aquilo que queremos para o espaço público e para a imagem dos edifícios, passamos também para o interior dos edifícios, começando nas zonas comuns, como os átrios de entrada, as galerias de circulação, que desenhámos para poderem ser espaços de estadia partilhados, zonas de coworking, zonas onde as crianças possam estar a brincar, dotadas de Wi-Fi, sempre com espaços exteriores associados, para que no fundo a casa não seja só a casa, seja todo o edifício e o espaço. São algumas imagens das áreas de circulação dos nossos edifícios. Isto é novamente a Vila Macieira. Estamos sempre que possível a tentar que os espaços de distribuição até cada casa sejam galerias. E porquê? Porque temos esta ideia mais poética de que a galeria poderá recriar melhor uma espécie de ambiente de aldeia onde as pessoas se cruzam e se conhecem e percebem melhor o que é que está a acontecer no edifício no seu todo. E também por outras questões mais ambientais, que explicaremos mais adiante, porque é uma solução que nos permite facilmente ter ventilação transversal em todas as habitações. Esta é outra imagem de uma galeria dos edifícios que tínhamos projetado para Marvila. No fundo são espaços exteriores, são prolongamentos do espaço público, mas protegidos, onde as crianças podem brincar, onde podemos estar a ler um livro e onde há sempre este contacto com o movimento verde. E é claro que também pensámos nas casas. E aí o desafio também não é fácil, porque ouvimos tantas famílias com hábitos e com cotidianos tão diferentes, que dar uma resposta uniforme para todas as famílias é impossível. Estarmos a desenhar também soluções específicas para cada família também é impossível. O que tentámos foi desenhar um modelo flexível que cada família possa apropriar. Este é o nosso ponto de partida, o exercício básico, percebermos quais são as áreas mínimas e máximas que temos disponíveis para desenhar cada casa. A mínima, obviamente, é o Regeu, e a máxima é a Portaria 65 de 2019, que é a portaria que define os parâmetros máximos para as habitações destinadas ao programa de arrendamento acessível do Governo, e que temos que cumprir por um motivo muito simples, porque se cumprirmos estes parâmetros,
o IVA da construção é reduzido de 23% para 6%. Então é um benefício que não podemos ignorar. Pronto, são estas as áreas que temos usadas, não as mínimas do regeu, mas as máximas que a portaria nos permite. Mas queria só clarificar, há sempre alguma confusão em torno deste conceito de área bruta máxima definido tanto no regeu como na portaria. É que toda a gente acha estes valores já muito reduzidos, mas ao fazer o projeto percebemos que os valores são ainda mais reduzidos, porque estas áreas não são as áreas da casa. São as áreas da casa e são as áreas de todos os espaços comuns do edifício. Da permilagem afeta a área da casa. Por isso, quando estamos a desenhar a casa, o que nos sobra são sempre por volta de 80% daquele valor. Que já por si é reduzido, e reduzirmos ainda mais fica um exercício quase impossível. E por isso, estivemos também a analisar aquilo que são as casas convencionais, a que todos estamos habituados, com corredores de circulação, com o hall de entrada, com a sala, o tipo de casa mais convencional, a que todos aderem de imediato. E estivemos a tentar perceber o que era o espaço que podíamos eliminar para conseguirmos ou ter áreas úteis maiores na sala, por exemplo, ou termos aquilo que consideramos fundamental, que é um espaço exterior de varanda. Porque com as áreas que a portaria nos impõe, se não tivermos este cuidado em eliminar os espaços desnecessários da casa, não temos margem para varandas. A portaria não considera espaços exteriores de varanda. Considera só salas de condomínio, espaços de distribuição, áreas técnicas. Em Lisboa o problema fica mais grave, porque temos que ter casas dos lixos em cada edifício, com dimensões absurdas, e no fundo pouco nos sobra para a casa. Não estou a exagerar, é óbvio, mas quando queremos que a casa tenha a qualidade que tentamos estabelecer, o exercício fica mesmo complicado. E o que percebemos é que conseguíamos desenhar casas sem o espaço de circulação. E se retirássemos esse espaço de circulação, que equivale em média 10 a 15% do espaço total da casa, já conseguíamos em todas as casas ter uma varanda. E é nesse sentido que estamos a desenhar. No fundo, desenhámos casas muito modulares, permitindo também uma otimização construtiva e, no futuro, quem sabe, que as casas possam ser construídas através de processos de pré-fabricação, instalar. E usamos a sala sempre como espaço central de circulação. Isto são módulos, todas as casas de banho são iguais em todas as casas, as cozinhas. No fundo, todos os elementos se repetem em cada tipologia, mas a tipologia vai aumentando com o número de quartos. Então, lá está, foi tudo desenhado com uma métrica que nos permite sistemas de pré-fabricação in situ ou mesmo instalar e posterior transporte para o local. No fundo, a dimensão que usamos como limite é a dimensão de um caminhão para que os módulos possam ser transportados. As questões de otimização das áreas úmidas e o espaço da sala como elemento unificador de toda a casa. E neste caso, o que estão a ver são os módulos que desenvolvemos para todos os edifícios em que conseguimos ter ventilação transversal com o tal sistema de distribuição em galeria, no qual fazemos sempre uma espécie de antecâmara de entrada em cada habitação, para que não hajam... Evitamos sempre que haja vãos da própria casa, por exemplo, quartos voltados para a galeria, porque sabemos que as pessoas sentem isso como um elemento de vacilão, sentem que não está assegurada a privacidade. Por isso criamos um espaço intermédio de entrada na casa e as janelas dos quartos ou das cozinhas ficam voltadas para esse espaço, que é exterior, mas que as pessoas já sentem como parte da casa e não como parte de uma galeria comum que é de todos. E quando entramos na casa, temos sempre contacto com um outro espaço exterior de varanda que acontece no oposto de cada sala. E como dizia, é a partir da sala que fazemos a distribuição para cada elemento da casa, tanto para a cozinha, para os quartos, como para a casa de banho. Sendo que, por este motivo, na casa de banho,
aparece um segundo espaço. A casa de banho é subdividida em 2 espaços, um primeiro com o lavatório e com a zona de banheiro ou duche, e um segundo encerrado com a zona de sanita. No fundo, o que temos é um espaço de sala e cozinha bastante interligados e central, e depois os quartos a acontecerem na periferia deste espaço e com a hipótese de se abrirem totalmente em determinadas horas do dia para que a casa possa funcionar como um único espaço. Ou, não só por este motivo, também sentimos que o desenho típico de uma casa com corredor muitas vezes resulta no isolamento de algum membro da família. Uma criança ou um adolescente que passa o dia agarrado ao computador, isolado no fundo da casa e ninguém o monitoriza, ninguém sabe o que é que está a acontecer, ou uma pessoa idosa que precisa de estar acamada, também no fundo da casa, num quarto onde ninguém a vê. Sentimos que com a casa que propomos, mesmo que haja alguém acamado, o quarto pode-se abrir e a pessoa sente que está também na sala com o resto da família, e o adolescente pode continuar no quarto agarrado ao computador, mas os pais sabem o que é que está a acontecer, continua a pertencer à rotina da casa. E é este o ambiente que propomos para cada habitação. Isto no cenário da casa mais encerrada, e depois o cenário da casa mais aberta, mais ampla, que pode comportar mais outro tipo de utilizações. Tiremos também atenção à questão da mobilidade reduzida. Todas as casas e todos os espaços são, como é óbvio e é obrigatório, desenhados a pensar neste aspecto, com uma particularidade que todas as habitações do piso térreo de cada edifício, ou no caso dos pisos térreos serem destinados a comércio ou serviços, o primeiro piso de habitação está já adaptado para pessoas com mobilidade condicionada e serão preferencialmente atribuídos a pessoas com essas necessidades. E depois a varanda, como disse, foi um elemento que desde o início quisemos introduzir. Todas as casas têm uma varanda e a varanda está sempre em relação com o espaço comum, com os espaços sociais da casa, com as cozinhas e com as salas. E tentamos desenhar as varandas para que elas possam ser apropriadas com elementos verdes, também numa tentativa de aproximar as famílias aos elementos naturais, à natureza. E sempre também com elementos que possam permitir que as varandas sejam encerradas e que possam contribuir para controlar os ganhos e as perdas solares durante o ano. São algumas imagens das nossas habitações, da Vila Beciara. Este é um edifício linear, a cozinha ligada com a sala, ligada com a varanda. E esta é a proposta para um edifício no Parque das Nações, que propomos as varandas com estas grelhas metálicas, na esperança que as grelhas também sejam preenchidas com coberto de cristal. Em relação ao conforto energético e à nova lei que está a ser imposta para que os edifícios tenham um menor consumo energético, o Near Zero Energy Buildings, que é uma coisa estranha, ainda não me habituei ao conceito. No fundo, o que temos feito, e já estávamos a fazer antes da imposição desta lei, é tentar que a casa tenha o menor consumo energético possível e que a própria arquitetura contribua para controlar os ganhos e as perdas solares ao longo de todo o ano. No fundo, com esta solução de ventilação transversal fica bastante mais fácil, porque a casa ventila, respira. Vamos mostrar os esquemas feitos com base neste corte de cada habitação. Temos sempre uma varanda em cada fachada, ou varanda ou a galeria exterior que acaba de funcionar como uma varanda. E tanto a galeria como a própria varanda poderão ter sempre painéis que permitem o encerramento ou a abertura para ventilar ou para captar o calor. De verão, o sistema será este. A varanda irá contribuir para o ensombramento da casa e na outra fachada é possível a ventilação. Durante a noite
é possível ventilar sem que estejam janelas abertas, porque estamos a prever bandeiras nos vãos ou sistemas em que a ventilação possa ser feita sem que as pessoas se sintam inseguras, desprotegidas por terem janelas ou portas abertas. E de inverno o oposto. A varanda pode contribuir para o aquecimento da casa numa superfície maior. A fachada oposta é encerrada para não haver perda de calor por ali. E